Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui na nossa atividade de sempre, na correria, no dia a dia, né? Muita coisa para fazer, pouco tempo. Fazer o quê? Né? É assim mesmo. Amanhã o dia vai ser especialmente complexo, especialmente confuso, mas tá bom. Tudo a gente vai dando um jeitinho aos poucos, né? Tô vendo aqui se eu estou online. Entrou alguém. Oi, mozinho. Boa noite, paz e bem. Pessoal, o mozinho tá lá no outro quarto, né? Que ela tá entrando pelo computador, lá pelo celular dela, porque senão ela tem dificuldade de me acompanhar aqui, né? E isso aqui eu tô vendo aqui, já tô vendo que eu já sabia que eu estava online, porque o mozinho entrou, mas eu tô pondo aqui também, porque às vezes fica mais fácil de eu ler pela tela do computador do que pelo celular aqui, né? Estou agora localizando a leitura, né? A leitura do Evangelho de hoje, né? Tá demorando um pouquinho para entrar, mas vai entrar, só esperar um pouquinho. Né? Entrou mais alguém. Oi, Diane, boa noite, paz e bem. Como é que você está, Diane? Né? Estamos nós nas nossas atividades. Né? Hoje eu vi um dado que me assustou. Né? Me assustou porque, de certa forma, mostra algumas coisas que a gente não quer ver. O que eu estou falando? Estou bem, espero que o senhor também. Graças a Deus eu estou bem, Tiane. Minha esposa também, a família está bem, graças a Deus. Né? Eu fiquei sabendo hoje que nós estamos com uma situação aqui no Rio, né? Que é a situação do aumento da população de rua. Qualquer pessoa que esteja familiarizada com a cidade tem notado que está aumentando essa população, é claro. Mas sabe, o negócio é muito pior do que eu pensava. Em 2022, nós tínhamos cerca de 7.000 pessoas na rua. Agora nós temos mais de 22.000 pessoas. Cresceu muito. E aqui eu fico pensando qual é o sentido disso. Porque, nota bem, nós temos um governo que é um governo que tem responsabilidade sobre isso, que é a prefeitura. Cabe à prefeitura ações para tratar desse problema. E aqui eu quero deixar claro o seguinte, que existe inclusive o SUAS, Sistema Único de Assistência Social, que serve para melhorar essa situação. Ora, por que está piorando? Isso é uma questão de decisão do governo. Né? Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Então, assim, o seu prefeito deve tratar isso. Bernardo, você está discutindo política? Olha, se defender a dignidade humana é política, eu sou obrigado a fazer essa crítica. Né? A gente tem que entender
que o clero deve se posicionar nas questões que são relativas à doutrina social da Igreja. Mas ele também deve afirmar o que diz a doutrina social da Igreja, que nenhuma tendência política irá resolver todas as questões. Irá abraçar a doutrina de forma integral, mas que nós devemos, sim, cobrar aquilo que tem a ver com a defesa da vida, com a defesa da dignidade humana, com a defesa do meio ambiente. Vamos nos lembrar do acréscimo teológico e da doutrina social da Igreja da ecologia integral trazida pelo Papa Francisco. Mas já está na hora da gente ir adiante, continuando a nossa reflexão com a leitura do Evangelho de hoje, que acabou de entrar aqui. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós fechais o reino de Deus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês percorrem o mar e a terra para converter alguém, e quando o conseguis, o tornai merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos! Vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e tudo o que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita o templo. E quem jura pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, o Gilmar e a Marli entraram. Gilmar, Marli, boa noite, paz e bem. Essa leitura é uma leitura que deve ser feita com uma determinada ênfase, né? É por isso que algumas pessoas dizem que você não lê o Evangelho, você proclama. Porque é necessário dar uma certa entonação. O termo ai de vós é o termo que era usado na época de Jesus para exprimir, para mostrar a mais enfática condenação. Quando Jesus fala, ai de vós, fariseus e mestres da lei, hipócritas, ele está fazendo uma condenação extrema. Não é uma pequena crítica, é a maior crítica possível. Não é uma pequena condenação. Oi, Helena, boa noite, paz e bem. Ele não está repreendendo pouco, ele está repreendendo o máximo que pode. Aquilo é o pior do pior. E é por isso que ele está usando essa fórmula, ai de vós. Portanto, no Evangelho, principalmente no Evangelho de Mateus, quando você vê ai de vós, presta atenção no que vem logo em seguida. Por quê? Porque é algo muito importante. Jesus não usa esse termo à toa. Dito isso, a gente deve ir adiante. E deve entender
a natureza desse evangelho. E na celebração da palavra que eu fiz hoje de manhã, eu usei uma expressão que eu coloquei como título dessa live. O todo é maior que a soma das partes. E eu acho que é importante que a gente entenda o que está sendo colocado aqui, para a gente entender, inclusive, a condenação que Jesus apresenta, a crítica que Jesus apresenta e por que ela é tão grave. Jesus está falando com uma grande elite da sociedade dele. Observem bem, a sociedade de Jesus é uma sociedade teocrática, ou seja, a única lei que existe é a lei da religião. A única estrutura de governo que existe é a estrutura de governo da religião. Então, de certa forma, não há uma separação entre as coisas. Portanto, os mestres da lei eram, por assim dizer, o judiciário e, de certa forma, o legislativo. Mas, Bernardo, como assim? Porque, às vezes, a lei era, assim vamos dizer, incompleta. Ela não havia sido plenamente entendida pelo povo. Tanto que Jesus fala, eu não vim revogar a lei, mas vim levá-la à plenitude. Então, os mestres da lei tinham, às vezes, a função de regular alguma coisa que não tivesse sido regulada. É mais ou menos o que acontece no Brasil. Existe um princípio constitucional e existe um princípio legal. E dentro do princípio legal existem regulamentos menores, né? Então, uma vez que isso é feito, você tem que construir isso. Então, os mestres da lei tinham que funções? A de interpretar a lei e de complementar aquilo. Portanto, eram pessoas muito poderosas. Se houvesse uma disputa entre uma questão legal, eles seriam consultados. E várias vezes eles decidiriam. Bernardo, e os fariseus? Os fariseus eram um grupo também muito influente, muito poderoso. Por quê? Porque eles eram os grandes teólogos daquela região. Eles eram aqueles que interpretavam as Sagradas Escrituras. Oi, Torre, boa noite, paz e bem. Interpretavam as grandes Escrituras, eles interpretavam os Salmos, e eles tomavam decisões sobre aquilo que havia uma dúvida no aspecto religioso. Então, por exemplo, vamos pensar assim, uma questão que pode parecer estranha. Eles guardam o Shabat. O Shabat, eles não fazem nada do cair do sol de sexta-feira até o cair do sol de sábado, porque o sábado é o dia do Senhor. Mas vamos supor que um pescador jogue uma rede na sexta-feira, às 5 horas da tarde, e ele está puxando a rede e começou a cair o pôr do sol. Ele está em sacrilégio, ele violou o sabá. Quem iria dar a interpretação teológica disso seria
um fariseu. Então vocês imaginam como um fariseu poderia interferir na vida de uma comunidade. Inclusive, os fariseus fizeram regras importantíssimas que foram validadas pelos mestres da lei. Por exemplo, existe um princípio que eu não vou pronunciar aqui, porque eu não sei a correta pronúncia e eu quero evitar de fazer uma pronúncia errada, que dizia o seguinte: a necessidade da vida adia o sábado. Ou seja, se, sei lá, alguém tomou um coice de um camelo, está correndo risco de vida, e é sábado de manhã cedo, os judeus iriam socorrer aquela pessoa, fazer os esforços necessários para salvar a vida dela, mesmo sendo sábado. Isso é uma interpretação teológica. Por quê? Porque a vida é um valor maior. E assim sendo, os que vêm em seguida, que é o sábado, espera. E os mestres da lei olharam, não, isso que os fariseus estão falando está tudo certo. Essa ideia, por si só, não é ruim. Mas Jesus detecta um grande problema, que é a hipocrisia. E a hipocrisia, que ela tem uma característica. Qual é a característica? É a característica de você delimitar as coisas de uma forma que foge ao princípio básico. E aí faz todo o sentido o que está sendo dito aqui. Vós fechais o reino dos céus aos homens, vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Por quê? Porque os fariseus tornavam a situação de vida das pessoas tão difícil que elas não conseguiam entrar no reino de Deus. Os mestres da lei impunham regras tão pesadas que as pessoas não conseguiam obter a salvação. E ao fazer isso, eles se condenavam. Por quê? Porque julgavam com critérios injustos, criavam regras injustas. Vocês se lembram do evangelho de ontem, onde Deus diz claramente: ai de vós, afastai-vos de mim, vós que praticais a injustiça. Dessa forma, a regra se torna insuportável. E quantas vezes eu vejo pessoas querendo criar situações insuportáveis para os outros. Sabe? E isso existe até hoje. Até hoje existem pessoas dentro das comunidades de fé querendo impor tamanho rigor, tamanha quantidade de regras, que é praticamente impossível que qualquer pessoa consiga. E quase sempre usam de subterfúgios, como não porque a doutrina da igreja é imutável, ela não pode ser adaptada, quando na verdade a doutrina da igreja já foi mais que modificada não sei quantas vezes. E assim, até a doutrina sacramental. Nós católicos temos, por exemplo, o sacramento da reconciliação, que habitualmente é chamado de sacramento da confissão, e que muitas pessoas defendem que se deve fazer
confissão quinzenal, algumas falam em confissão semanal, tem que se confessar semanalmente. Ah, mas e se eu não cometi nenhum pecado grave? Você já está cometendo, você está cometendo a soberba, seu pecador terrível. Você sabe que durante muito tempo a igreja só permitia 2 confissões na vida? Você só tinha o seu pecado perdoado 3 vezes quando você era batizado e nas 2 confissões seguintes? E que, na verdade, você só confessava 3 possíveis pecados: o adultério, a apostasia e o assassinato. Qualquer outro não era confessado sacramentalmente. Olha, mudou. E o que eu falo é o seguinte: hoje algumas pessoas defendem coisas que não fazem sentido nem para o magistério da igreja. Qual é a lógica disso? É porque você transforma toda a misericórdia de Deus num único ponto. Se você não fizer a confissão, você vai para o inferno. E sabe, eu fico pensando às vezes como isso é uma visão absolutamente simplista. Porque eu duvido que, se uma pessoa sinceramente se arrependeu, mas por algum motivo não se confessou, essa pessoa foi para o inferno. Ah, Bernardo, é só procurar o padre. Ah, para você, né, que vive numa cidade que tem um monte de padre, né? Lá na sua cidade, aqui no Rio de Janeiro, então, são 240 paróquias, deve ter uns 5.000 padres, aí é fácil. Né? Vai para o interior de Minas Gerais. Ih, já pegou mal, Bernardo. Vai para o interior do Rio de Janeiro, já começou a dificultar. Bernardo, tem cidade que o padre vai lá uma vez por semana. Você acha isso ruim? No interior da Amazônia, tem comunidades que passam 1, 2 anos sem ver um padre. Você acha que, se essa pessoa morrer arrependida de um pecado, Deus condenou essa pessoa ao inferno? É um pouco isso que Jesus está falando aqui. Ele vai adiante. Vocês percorrem mar e terra para converter alguém. E quando conseguis, tornai a pessoa merecedor do inferno 2 vezes pior do que vós. Porque vocês criam tantas situações de pecado que as pessoas provavelmente estarão sempre em pecado. Eu me lembro uma vez que eu fiquei profundamente impressionado porque tinha um mutirão de confissões. E logo no início do mutirão, uma pessoa entrou e se confessou. 2 horas depois, a pessoa, no máximo 2 horas e meia depois, a pessoa voltou para se confessar. Isso só faz sentido se essa pessoa está diante de alguma situação que é uma doença espiritual, que é o escrúpulo. E acreditem em mim, essa doença existe. Existem pessoas que têm tamanha dúvida, tamanha incerteza da misericórdia divina, que acham que tudo é situação de pecado. Tem pessoas que chegam ao extremo
de tornar-se inconvenientes. Eu me lembro, por exemplo, que eu já tinha uns 3 ou 4 anos de diácono. Era quinta-feira da Semana Santa, né, a missa da última ceia, né, o lava-pés, fizemos a celebração toda, e aí a gente tinha que purificar as coisas. E estava eu lá purificando, porque eu abro mão de participar da celebração para fazer a purificação, para poder fazer a purificação com calma, com tranquilidade, sem me perturbar com nada, né? Para fazer bem feito. E eu já estava acabando. Aparece um fiel. Um fiel que aparece e ele usa o seguinte termo: eu exijo ver as âmbulas, porque pode haver partículas que não foram devidamente purificadas. Pessoal, não faz sentido. Eu não estou aqui discutindo se ele acha que eu estou ou não estou fazendo o trabalho devido. Estou discutindo o seguinte: você tem uma pessoa que deixou tudo o que tinha para fazer, deixou até um momento importante da liturgia, onde essa pessoa tinha um papel a cumprir para fazer a purificação. Ele, como um bom cristão, deveria estar na procissão acompanhando o Senhor ao túmulo. Se ele achasse que o diácono, por cansaço, por fragilidade, por incapacidade, até por vista ruim, pudesse não estar fazendo a purificação correta, ele poderia acreditar que a misericórdia divina supriria a falta do diácono, que a Santa Igreja cumpriria a falta do diácono. Estaria tudo resolvido. Mas o pior é ele exigir. Ele se dá o direito de se tornar o fiscal, vamos dizer, o que avalia. Sabe, qual é a lógica disso? Naquele momento, o que seria mais importante? Ter ficado uma pequena partícula numa âmbula, ou ele ter seguido de forma penitente, de forma dedicada à procissão, para estar junto do Senhor naquele dia e naquela hora. Sabe, a gente tem que começar a repensar o que a gente está fazendo. Do mesmo jeito, né? Chega-se a essa questão, né? Você pode jurar pelo ouro do templo, mas não pode jurar pelo templo. Você pode jurar pela oferta que está no altar, mas não pode jurar pelo altar. Por quê? É isso que Jesus traz. Eu quero rezar um terço. Faz diferença o terço que você reza? Faz diferença se é o terço da misericórdia, o terço bizantino, o terço mariano? Se você está rezando o terço mariano em português, em hebraico, em aramaico, em latim, faz diferença. A língua que você reza é mais importante do que a oração em si. A formulação que você faz é mais importante do que a oração em si. Se alguém
que está lendo uma leitura e em vez de ler, sei lá, Tarsis, lê Tarsis, isso faz tanta diferença assim. Se alguém, em vez de falar Eli, Eli, lama sabachthani, fala Eli, Eli, lama sabachthani, ou sabachta, faz tanta diferença assim. Será que essa palavra muda a profundidade da leitura? Sabe, pessoal, parece que a gente ainda não entendeu toda a profundidade da salvação. Parece que a gente não consegue entender que o mistério de Deus é maior do que toda a compreensão possível. Que mesmo que nós entendamos tudo, nós não entenderemos Deus. Que mesmo que nós sejamos capazes de ter toda a misericórdia que existe no mundo, nós não teremos a misericórdia divina. Mesmo que nós tenhamos todo o amor, nós não chegaremos ao amor divino. É preciso que a gente entenda que nós somos cegos guiando cegos. E que por sermos cegos, podemos estar guiando errado. Bernardo, como é que você diz isso? Ué? Sabe, pessoal, eu não vejo problema nisso. Eu acredito piamente que no momento adequado, quando é necessário, o Senhor nos revela algo que é preciso. Mas que até que isso seja realmente verdade, nós precisamos admitir que o todo é maior do que a soma das partes. Outro dia eu estava com uma conversa com alguns colegas diáconos que ficaram aborrecidos, porque eu sou a favor que nós tenhamos diaconisas na igreja. Bernardo, isso é absurdo, não sei o que. Não, pessoal, estou querendo voltar ao antigo. Nós tenhamos as diaconisas como tinha na primeira igreja. Ah, lá vem você com esse negócio. As diaconisas naquela época tinham funções diferentes do que tem hoje. Sim, do que os diáconos hoje. Como os diáconos naquela época tinham funções diferentes do que eles têm hoje. Agora, se eu sou tão louco assim, por que Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 1. Paulo recomenda a Roma atenção a Febe, diaconisa da igreja. E segundo vários estudiosos, foi ela que levou a carta de Paulo aos Romanos. Será que o que é mais importante na igreja é o sexo do ministro ordenado diácono ou é o compromisso do ministro ordenado de servir a igreja? E digo mais, o que é mais importante? Ser ministro ordenado para servir a igreja ou servir a igreja? Se você juntar todos os diáconos do mundo, todos que já existiram,
todos que existem e todos que existirão, eles não são capazes de fazer um dia do serviço que a igreja fez, faz e fará no mundo. Por quê? Porque há um a mais, há algo além, há uma espiritualidade própria. Quando você reza dentro de uma espiritualidade e não há palavra, não há fórmula, não há língua que consiga exprimir toda a espiritualidade dessa oração. Quando você está agindo numa pastoral, seja a pastoral que for, pastoral da AIDS, a pastoral da saúde, a pastoral da terra, a pastoral do povo de rua, a pastoral familiar, não há um absoluto que um ser humano possa fazer que exprima tudo que ali está, porque vai muito além disso. Quando nós afirmamos o compromisso de cuidar da Mãe Terra para garantir o bem viver e o viver pleno de todas as pessoas, mesmo que toda a pastoral da terra, a pastoral da ecologia integral, a pastoral dos pescadores, o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, todos eles se juntem. Há uma espiritualidade que vai além disso. Então, será que a gente tem que continuar com essa visão bitolada? Que ou você faz como eu estou dizendo para fazer, ou você está errado? Ou será que eu vou admitir que existe algo muito além do que a gente pensa, muito além do que a gente compreende, mas que, se nós tivermos a fé sincera, nós estaremos unidos a essa realidade. Amém? Vamos ver a hora. Ai, meu Deus do céu. 8h07. Falei muito. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha valido a pena. Espero que vocês tenham ficado um pouco perturbados. É bom ficar perturbado, sabe? A perturbação é algo que a gente deve desejar na vida. Ah, Bernardo, por quê? Porque a perturbação às vezes nos leva mais próximo de Deus. Diane está mandando amém, 3 mãozinhas de oração e um girassol. Oba! Muito obrigado, Diane. Fico contente. Amanhã vai ser um dia bem confuso. Eu começo no trabalho, aí depois eu vou pro